E aí, como é que vocês estão? Já estudando muito aí para a prova da semana que vem, né? Para quem não sabe, eu vou dar uma notícia muito triste agora. Sexta-feira não vai ter plantão, assim, de monitoria, né? Não vai ter aula de monitoria, como vocês estão acostumados. Então, quem não vier fazer a segunda chamada, está liberado, pelo menos, da aula do Projeto Newton, tá? Eu sei, é muito triste, não precisa chorar, é isso mesmo, às vezes acontece. Mas quem for fazer a segunda chamada, aí vai vir, tá? Por favor, venha, quem deu entrada com requerimento, porque nós estaremos aqui, inclusive eu estarei aqui também, né, para receber você e para lhe entregar a sua prova da segunda chamada. Como é que vai funcionar a segunda chamada? Da mesma forma que foi a da última vez. Então, como assim? Se você perdeu a prova número 5, aí você vem aqui no dia e você vai receber uma prova com uma questão só, que é referente à prova número 5. Ah, professor, eu perdi a prova 5, a 7 e a 8. Então, você vai resolver 3 questões, cada questão referente a uma das provas. Se você perdeu as 4 provas, você vai fazer 4 questões no dia, na sexta-feira, tá? E o tempo, né? Para cada questão que você for fazer, você vai ter meia hora. Então, se você vai resolver uma questão, meia hora. 2, 1 hora. 3, 1h30. E 4, 1h40. Né? Então, não chega a 2 horas, porque o tempo máximo é 1h40. Então, mas é assim, se fosse prova normal, né, seria 1h40 mesmo, com as 4 questões. Então é isso. Então, vamos lá, vamos continuar. Lembrando também, gente, que eu já corrigi a prova de vocês. A gente não vai entregar essa semana, somente semana que vem. Mas as notas estavam muito boas. Meu parabéns, tenho gostado das notas que eu tenho visto. Só uma observação, acho que eu já até falei segunda-feira, mas alguns esqueceram de dizer qual é o valor do multiplicador de Lagrange. Então, descobriu quem era o x, descobriu quem era o y, esqueceu do multiplicador. Então, essa pessoa não tirou 10, mas ainda ficou com uma nota excelente, tá bom? Então, vamos lá, começando a nossa aula de hoje, a gente já começou a falar sobre integrais duplas, e na segunda-feira, a gente falou sobre integrais duplas em regiões retangulares. Então, nosso domínio sempre era um retângulo. Hoje, nós vamos dar um passo a mais. A pergunta agora é, beleza, professor, mas e se eu não tiver um retângulo no meu domínio? Se eu tiver qualquer outra coisa lá? Como é que eu faço para calcular a integral? É possível? E a resposta é sim, é possível. Então, esse é o assunto de hoje. Integrais duplas em regiões mais gerais. Eu vou começar aqui no quadro com vocês, mas daqui a pouco a gente já vai para os slides. Primeiro eu queria definir com vocês o que seria uma região geral, né? Então, agora nosso horizonte aí vai ficar melhor ainda, né? Que agora a gente vai conseguir fazer mais coisa. Então, vamos dizer que você tem uma função f. Essa função f, ela tem um domínio, vou chamar esse domínio de D. Esse domínio está contido, está dentro do R2, ou seja, essa função f é uma função de duas variáveis. Então, D está contido em R2. Só que esse D não é mais um retângulo. Então, imagina que você está aqui com o plano cartesiano e a sua região D seja isso daqui. Olha só. Então, essa região aqui já não é mais um retângulo. E a pergunta é, e agora? O que eu vou fazer para calcular a integral dupla, né, dessa função, cujo domínio é isso daqui? Aí, digamos que eu desse esse desafio para você, né? Fala assim, olha, calcule a integral dessa função. Pensa uma função, sei lá, função x, função y, xy, função constante, não interessa. A questão é, calcula para mim a integral dela. Aí você ia dizer para mim, professor, mas eu só sei calcular se o domínio for um retângulo. Tem problema? Não, não tem problema. Por quê? Porque a gente vai usar aqui alguns argumentos, alguns raciocínios que vão nos ajudar a calcular a integral, mesmo que meu domínio seja isso daqui. Então, se você me diz assim, olha, professor, eu só sei calcular se o domínio for um retângulo. Não tem problema. Ah, professor, mas isso aqui não é um retângulo. Não tem problema, a gente vai fazer aparecer um retângulo aqui. Tá? Então, se não tinha, agora vai ter. Então, aqui, ó. Pronto. Agora, eu fiz aqui, né? Nós fizemos aparecer aqui um retângulo. Então, detalhe, tá?
eu fiz aqui um retângulo, mas, obviamente, né, no meu raciocínio, é importante que dentro desse retângulo tivesse toda a minha região D, não ficasse nada de fora. Mas para que isso aconteça, a minha região D ela tinha que ser uma região limitada. Então, a única coisa que eu estou exigindo da minha região D é que ela seja uma região limitada. Porque se ela é limitada, então ela cabe num retângulo. Então, pronto, ela aqui limitada fez um retângulo. Então, a partir de agora, a gente vai integrar a função f não mais na região D, mas na região R, que é o nosso retângulo. Só que aí, você vai me perguntar, professor, é só isso? Então, bastava eu fazer um retângulo, acabou, eu integro em cima do retângulo? Não, não é só isso. Porque, claro que eu tinha um problema antes, que eu já resolvi ele agora. Qual era o problema? O domínio não era um retângulo. Agora eu já tenho o meu retângulo. Mas isso me gerou um novo problema. Qual é o problema? O problema é que a minha função f, ela só está definida dentro da região D. Então, enquanto eu estiver aqui dentro, ó, não tem problema nenhum. Eu sei que a minha f ela está bem definida. Agora, se eu sair daqui, ó, se eu vier para cá, eu ainda estou no retângulo, mas eu não estou mais na região D. Aqui, a função f tem cara, ela está definida? Não está. Então, eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse novo problema. Então, primeiro problema resolvido. Tenho meu retângulo. Segundo problema, a minha função f não está definida em pontos aqui, ó, fora da região amarela, fora da região D. Como eu vou fazer para contornar esse problema? Não é tão difícil. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó, e percebo, não é que não seja difícil, de entender é fácil. Só, claro, para alguém pensar nisso, precisou de uma genialidade, uma elegância. Então, vocês vão ver que os passos de hoje eles são simples de entender. Mas para alguém pensar nisso, precisou, claro, de uma genialidade ali, né? Então, o que foi que pensaram os matemáticos? Ele falou, bem, essa função f só está aqui, dentro da parte amarela, não está aqui fora. Mas não tem problema. A gente vai definir uma nova função. Essa nova função eu vou chamar de f grande, f maiúsculo. Então, olha só, vou definir uma nova função f maiúsculo, onde essa função f maiúsculo, o domínio dela vai ser quem? O meu retângulo. Então, o domínio dela vai ser o meu retângulo. Claro que o retângulo ainda está no R2. Beleza. E qual vai ser a cara dessa função? Como é que eu vou definir ela? Vou definir ela assim, ó. A minha função f grande, f de x, y, eu vou dividir ela em duas partes, ó. Ela vai ser uma função condicionada. Ela vai ser a fzinha, tá? F minúsculo, fzão, fzinha. Então, fzão vai ser igual a fzinha, mas qual é a condição para ela ser igual? Se o ponto que eu estiver olhando estiver na região D. Tá? Então, se eu tenho um ponto que está na minha região D, ou seja, está na minha região amarela, então essa função f grande vai se comportar exatamente como uma função f pequeno. É isso que eu vou fazer. E se ela não tiver em D, ou seja, se eu tiver aqui, ó, e se esse meu ponto aqui ele ainda estiver no retângulo, só que não está mais dentro da região amarela, qual vai ser essa função aqui? Eu vou definir ela como sendo a função 0. Vamos fazer isso aqui, ó. 0. Então, a minha função f grande, se eu estou dentro da minha região D, ela vai ser exatamente a minha função fzinha. Se eu não estiver na região D, ela vai ser a função nula. E agora, eu defino a integral. Olha só. Como é que eu vou calcular? Então, porque lembra, tudo isso aqui que eu estou fazendo só está surgindo por causa de um problema. Qual é o problema? É que eu ainda não sabia, até então, calcular esse tipo aqui de integral. Ó. Integral de fzinho, quando a minha região aqui fosse a região D. Então, tudo isso que eu comecei a falar aqui com vocês é por causa disso daqui. Porque eu quero calcular a integral dupla da minha função aqui, f pequena, fzinha, só que o domínio dela é D, ou seja, eu quero integrar nessa região D. Só que D não é uma região, não é um retângulo. Só que agora que eu coloquei esse retângulo aqui aparecendo,
agora que eu defini a minha função f grande sendo dessa forma aqui, então, se essa f grande for integrável, eu posso afirmar que se eu quero calcular essa integral aqui, isso aqui vai ser igual. Ao invés de eu calcular essa integral, eu posso calcular essa outra integral aqui, ó. Integral de R, integral na região retangular, né, no retângulo, de f grande. Pronto. Então, se eu quero calcular esta integral aqui, que era o que eu queria, mas a minha região não era retangular, não tem problema, porque ao invés disso eu posso calcular esta integral aqui, na região retangular. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor está roubando, porque como assim? Não é a mesma coisa eu calcular essa integral e essa integral aqui, porque são funções diferentes. Tá, pensa comigo. Imagina, deixa eu fazer aqui. Olha só, imagina que essa função fzinha aqui, ela é não negativa. Vou colocar isso só para simplificar, mas claro que ela poderia ser negativa, porque o raciocínio era o mesmo. Então, se ela é não negativa, quer dizer que a superfície dela, imagina que a minha mão aqui, curvada, né, é a superfície da minha função. A superfície dela vai estar acima do plano xy, né, se ela é não negativa. Ou melhor, se ela é positiva. Então, ela gera, com o domínio dela, se eu for considerar a região entre o domínio dela e abaixo dela, ela gera um sólido, correto? Que nem a gente viu na aula passada. Então, eu calcular a integral desta função significa que eu estou calculando, nesse caso, o volume do sólido. Que sólido? O sólido que está abaixo aqui da minha superfície, da minha função fzinha, do gráfico dela, e acima aqui do domínio dela. Agora, o que eu fiz? Ao invés de eu calcular o volume desta função aqui, eu vou calcular o volume dessa função f grande. Só que como é que é o volume da função f grande? Bora parar para pensar. Se eu estou na mesma região aqui, na minha região D, o gráfico dessa função f grande vai ser igual ao gráfico dessa. Vocês concordam comigo? Se eu estou na mesma região D, então o gráfico da minha função f grande vai coincidir com o gráfico da minha função fzinho. Por quê? Porque na região D, as duas são a mesma função. Então, se eu estou na região D, a minha função f grande ela vai ter a mesma superfície. Então, o sólido formado ainda é o mesmo, sim ou não? Sim. Mas aí você vai me perguntar, tá, professor, ok, na região D, o sólido é o mesmo, mas e fora da região D? E aí, como é que o senhor vai justificar? Tudo bem, mas fora da região D, essa função f grande, qual é a função? Zero. Então, fora da região D, a função é a função constante zero. Então, pensa como é que é o gráfico da função zero. Ela é um plano que é o próprio xy. Então, se a minha função é a função zero, qual é o volume que ela forma com o plano xy? Ela forma algum volume? Não. Então, o volume desta integral aqui é o mesmo dessa. Por quê? Porque na região D o sólido é o mesmo e fora da região D o volume é nulo, porque a função é a função nula. Então, calcular esta integral aqui é a mesma coisa que calcular esta integral aqui. Claro que existe um formalismo por trás, né? Você tinha que supor, tinha que verificar se essa função é integrável. Essa função f grande a gente chama de uma extensão da função f pequeno, e aí para poder você trabalhar direitinho. Mas fora o formalismo, pelo menos a ideia principal é essa que eu acabei de colocar para vocês. Então, com isso, nós acabamos de descobrir como é que eu calculo integrais duplas para regiões gerais. O que eu faço? Ao invés de eu calcular na região D, eu calculo dentro de um retângulo. E eu calculo a integral de uma extensão da minha função. Sabe, professor, mas quer dizer que toda vez eu vou ter que fazer o retângulo, vou ter que inventar um retângulo? Calma. Na prática, a gente vai fazer de uma outra forma. Mas a ideia central é essa que eu acabei de mostrar para vocês. Então, até aqui, tudo bem? Entenderam? Ó, eu estou pensando assim, entenderam o raciocínio? Não estou dizendo se entendeu como é que calcula, a gente ainda vai calcular, mas o raciocínio está ok, né? Beleza. Então, vamos lá. Vou passar aqui para o slide, aqui vai ter um resumo, basicamente, do que eu já expliquei para vocês no quadro, tá? Mas é sempre bom relembrar. Então, olha só, nós estamos na aula 23, e o assunto de hoje, como eu já falei, está falando sobre integrais duplas sobre regiões mais gerais. Então, na aula de hoje, eu dividi isso aqui em 3 partes. Primeira, a gente está entendendo o que seriam essas regiões gerais, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Agora que você já entendeu, a gente vai dividir ela em 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. Então, primeiro, né, o que foi que a gente já falou aqui? Considere o problema de calcular a integral de uma função contínua, não cheguei a comentar, mas é contínua, para que eu já garanta logo que ela seja integrável, né?
sobre uma região D. Essa região D, a única coisa que eu estou pedindo é que ela seja um conjunto limitado. Seria algo mais ou menos assim, né? Mesma coisa. Isso aqui não é um retângulo, mas eu pego, ó, se D é limitado, existe um retângulo que pode justamente cercar a minha região D, né? No caso, isso daqui, ó. E eu vou definir uma função f para definir esse retângulo, onde essa função f grande vai ser justamente a função f pequena em D e 0 fora de D. A partir daí, se f grande for integrável, então a integral dupla da f pequeno vai ser igual à integral dupla da f grande. Antes eu estava no domínio aqui geral, mas agora eu estou no meu retângulo, e no retângulo eu sei trabalhar. Então, isso é a integral dupla de uma região mais geral. Agora que você entendeu isso, vamos dividir regiões gerais em dois tipos, como eu falei. Primeiro tipo, desculpa, trouxe até o gráfico da função, até para você entender melhor. Então, olha só, imagina que você tem aqui o gráfico da função f, está aqui o domínio dela aqui embaixo, ó, essa aqui é a superfície. Então, nesse caso, calcular a integral dela seria calcular o volume deste sólido aqui que está aparecendo, daqui até aqui em cima. Esse aqui é o gráfico da f pequena. Agora, olha o gráfico da f grande. Qual é o gráfico da f grande? É essa parte aqui que já tinha, só que junto com essa outra parte aqui azul que está achatada aqui, ó, que está no chão. Então, ó, a diferença entre os gráficos é essa, f pequeno, f grande, f pequeno, f grande. Só que o volume formado é o mesmo. Por que o volume formado é o mesmo? No caso de f pequeno, o único volume formado é esse daqui, esse sólido. No caso de f grande, o sólido formado é esse que já tinha, mais esse aqui embaixo, que está achatado. Mas o volume desse sólido aqui embaixo, que está achatado, é 0. Então, o volume das duas é o mesmo volume. Muito bem, então agora sim vamos falar um pouquinho o que seria uma região do tipo 1. Uma região desse tipo aqui, ó. Uma região D é dita do tipo 1 se eu tiver com esse conjunto aqui, ou seja, o x ele está entre A e B, ele está entre duas constantes, mas o y está entre duas funções, entre uma função g1 de x e uma função g2 de x. É importante dizer também que a função g, as duas, são funções contínuas. Então, calma, se você não entendeu ainda isso aí, a gente vai para o quadro e você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer com uma função do tipo 1. Antes, a nossa região era sempre um retângulo. Assim, como é que você expressa que você está dentro de um retângulo? A gente expressava da seguinte forma, a gente dizia assim, o x está entre duas constantes, né? A gente dizia que x estaria entre A e B, e já o y também está entre duas constantes, que a gente chamava de C e D. Então, quando você junta essas duas condições, você tem um retângulo. Por quê? Porque se você for aqui plano cartesiano, ó, aqui ó, você tem o eixo x e eixo y. Ó, então, eu quero satisfazer essas duas condições ao mesmo tempo aqui. Eu dizer que x está entre duas constantes significa que o x ele está do lado direito, ou seja, ele está entre duas retas, a reta vertical A e a reta vertical B. Porque quem seria a função x igual a A? Seria uma reta vertical cortando o eixo x em A. Então, por exemplo, dizer que o x está entre A e B significa dizer que o x está entre duas retas verticais. Digamos que essa reta aqui, ó, essa reta aqui é a reta A e essa reta aqui é a reta B. Aqui o valor é B. Então, dizer que x está entre A e B quer dizer que x está entre essas duas retas verticais, entre a reta A e a reta B. Está entre duas funções que são constantes. Dizer que y está entre C e D quer dizer que y também está entre duas retas, ou seja, duas funções constantes, só que horizontais. Então, dizer que y está entre C e D quer dizer que y está acima da reta C e abaixo da reta D, ambas na horizontal. Então, seria isso aqui. Digamos que aqui é C e aqui é D. Então, olha só. Se dizer que x está entre A e B, quer dizer que x está aqui, ó, nessa região, entre a reta vertical A e a reta vertical B. Dizer que y está entre C e D, quer dizer que y está entre essas duas retas horizontais, C e D. Agora, dizer que os dois acontecem ao mesmo tempo, quer dizer que você está na interseção dessas regiões. Que é a interseção? Essa aqui do meio.
Mas essa aqui do meio é justamente um retângulo. Então, quando é que você tinha um retângulo? Quando x e y ambos estavam entre constantes. X está entre A e B, y está entre C e D. Então, era isso que você tinha. Entenderam essa parte? O que vai acontecer agora na região do tipo 1? Na região do tipo 1, o x ele ainda vai estar entre duas retas verticais, que eu vou chamar aqui de A e B. O x ainda vai estar, mas o y não. O y ele vai estar agora entre duas funções, que eu vou chamar de G1 e vou chamar aqui de G2. Como seria isso agora, olhando no plano cartesiano? Aconteceria isso daqui, ó, gente. Vou tentar fazer reta e ficar torto de novo. É que agora vai. Ou não. Tá aqui, x e y. Tá, então, ó, eu vou fazer agora essa região aqui. Só que o x, de novo, está entre A e B. Então, entre duas retas verticais. Então, vou fazer de novo aqui duas retas verticais. Vou dizer que aqui é o A e vou dizer que aqui é o B. Pronto. Só que qual é a diferença agora? A diferença é que o y ele não está mais entre duas retas horizontais. Uma delas até poderia ser uma reta horizontal, mas pelo menos uma delas é uma função. Então, o que eu estou dizendo é que y está sempre acima dessa função e abaixo dessa função. Então, vou ter que desenhar duas funções aqui. Então, ó, digamos que a função G1 é isso daqui. Essa aqui é a função G1. E a função G2? Digamos que a função G2 é isso daqui. Ó, então, agora já não são mais duas retas horizontais. Então, ó, eu estou dizendo que x está entre A e B, só que o y está entre essa função de baixo e essa função de cima. Então, agora, que região formou? Formou um retângulo? Não. Então, agora, ó, a minha região foi essa daqui. Só que isso daqui, gente, não é mais um retângulo. Por mais que isso aqui não seja mais um retângulo, mas pelo menos isso aqui eu estou considerando que é uma região do tipo 1. E por que tipo 1? Porque x está entre constantes, mas o y está entre duas funções. Eu acho que no slide 1 está com algarismo romano, né? Vou colocar 1 assim, então. Pronto. Entenderam qual é a diferença? Tá. Agora que eu sei o que é uma região do tipo 1, a gente vai aprender como é que você calcula a integral para uma região do tipo 1. É claro que aqui, ó, eu tinha que apagar aqui a região. Eu poderia apagar aqui e deixar só a região. É o que eu vou fazer aqui do lado com vocês. Eu vou fazer aqui de novo uma região do tipo 1. Vou fazer assim. Olha só, digamos que eu tenho uma região do tipo 1. Região do tipo 1 assim. Então, essa aqui é a minha região D. De novo, né, o x está entre A e B. Pronto. Então, olha só, como é que eu vou fazer para calcular uma integral de uma região do tipo 1? Qual raciocínio eu vou fazer? Mais uma vez, eu digo para vocês, eu ainda não sei calcular, pelo menos na prática, uma região dessa, mas eu saberia calcular se fosse um retângulo, porque se fosse um retângulo, eu poderia aplicar o teorema de Fubini, calcular como se fosse integrais iteradas. Mas eu não tenho um retângulo, mas eu vou fazer aparecer um retângulo que nem eu fiz naquela hora. Então, olha só, para que você tenha um retângulo, aqui eu já tenho que o retângulo está entre A e B. Só falta fazer um retângulo assim, na vertical. Então, eu vou definir aqui ó, como sendo esse lado aqui onde vai começar o retângulo, da parte de baixo. E bem aqui vai ser onde vai começar o retângulo na parte de cima. Então, olha só o que eu vou fazer.
eu vou fazer que nem eu fiz ainda agora. Qual foi o raciocínio ainda agora? Eu não tinha um retângulo, mas eu fiz aparecer um retângulo. Esse daqui é o meu retângulo. Então, a única coisa que eu fiz foi desenhar um retângulo, mas mantendo a minha região D, pelo menos, contida nele. Agora que eu fiz o retângulo, ó, quem é a base do meu retângulo? A base do meu retângulo vai de A até B. E quem é a altura do meu retângulo? Eu mesmo que defini que começasse aqui. Então, aqui eu vou chamar de C. E eu mesmo defini que terminasse aqui em cima. Então, eu vou chamar aqui de D. Professor, eu poderia fazer mais esticado? Poderia. Poderia fazer mais para cá? Poderia, mas assim, o raciocínio ia ser o mesmo, tá? Então, aqui, eu fiz um retângulo, coloquei a minha região D contida nele. E agora? E agora que a minha função f, eu vou definir ela como sendo daquela forma. F grande vai ser f pequeno se estiver aqui dentro, mas vai ser zero se estiver aqui fora. Então, para eu calcular essa integral aqui, eu já sei que para calcular esta integral dupla na região D, D ainda é essa região aqui, tá, do tipo 1. Então, para eu calcular essa integral aqui, a gente já definiu essa integral como sendo a integral dupla no retângulo da função f grande. Então, ó, eu não sei ainda calcular isso aqui, mas eu sei calcular isso daqui, porque se isso aqui é um retângulo, eu posso usar o teorema de Fubini. Então, eu vou olhar isso aqui como uma integral iterada. Então, o que eu vou fazer? Como é que a gente fazia na aula passada todinha? A gente fazia assim, ó. Isso aqui era igual. Bom, se eu estou no retângulo, é porque x está entre A e B, y está entre C e D. Então, eu fazia duas integrais aqui, né? O x vai de A até B, e o y vai de C até D. E aqui você faz a função. Eu vou integrar primeiro em relação a y, depois eu vou integrar em relação a x. Gente, isso aqui é importante. Se eu estou numa região do tipo 1, então é importante que você comece integrando em y, tá? Porque é o y que está entre duas curvas lá e duas funções. Vocês vão ver quando a gente for para outro tipo de região, aí vai ser o contrário, a gente vai começar com x, porque x que vai estar entre duas funções. Mas nesse caso aqui a gente começa com y. Então tá, eu vou calcular isso daqui, ó. Lembrando que como é que você calcula uma integral dessa? Você calcula a primeira de dentro, vai integrar em relação a y, então x vai ser constante, depois você integra em relação a x. Então eu vou olhar agora só aqui para dentro. Vou olhar só para cá. Essa integral aqui eu vou resolver individualmente aqui embaixo. Então, eu vou chamar essa integral aqui de asterisco. E eu vou resolver ela bem aqui. Como é que eu vou resolver essa integral? Vocês lembram lá no cálculo 1 que tinha uma propriedade assim, ó. Você queria calcular a integral de uma função. Digamos que era uma função assim. Aqui era de A até B. Aí você queria calcular essa região aqui, né? Aí só que você percebia que a função ela mudava em um ponto aqui no meio do caminho. Aí então você percebia que era mais fácil fazer o quê? Você dividir esse seu domínio em duas partes. Então você marcava o ponto aqui onde tinha uma mudança, né? Você chamava aqui de C, onde tinha essa mudança. E aí como é que você fazia essa integral? Aí você aprendia lá que a integral da função, ó, de A até B, é a mesma coisa que a integral. É a mesma coisa que você integrar só de A até C. Aí você ia pegar essa área aqui, mas depois você tinha que somar com a integral de C até B. Da mesma função. Estão lembrados disso? Então, a gente vai usar esse raciocínio agora aqui. Então, vou apagar aqui. Só que olha só, eu estou integrando em y, tá? Então, estou fazendo individualmente essa integral aqui. Integral de C até D, f de xy, dy.
Isso aqui é só a integral de dentro, eu vou fazer ela agora. Mas para eu fazer isso, eu vou dividir esse meu limite de integração. Eu vou dividir ele, vou quebrar ele um pouquinho. Então vamos lá. Lembrando que a minha região é essa daqui, ó. Eu estou integrando em y, então eu não estou integrando aqui embaixo, ó, no eixo x, eu estou integrando aqui no eixo y, tá? Então eu vou caminhar de baixo para cima, ou seja, eu estou começando no ponto C, estou terminando no ponto D. Então vou caminhar de baixo para cima. Então, eu vou marcar bem aqui, ó, um pontinho. Esse ponto aqui é onde eu vou começar a caminhar. E eu vou caminhar de baixo para cima. Vou até marcar uma seta aqui. Então, ó, essa minha região de integração, ela começa aqui em C e ela termina, o extremo dela é aqui, que é em D. Então, ela começa em C e termina em D, que é o que está mostrando aqui nossa integral. Ó, começando em C e terminando em D. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse intervalo em algumas partes. Então, imagina que você começou aqui em C. Aí, comecei a caminhar. Caminhei. Vai chegar um momento, ó, que eu vou me deparar aqui com uma certa barreira. Vou me deparar com uma curva. Que curva é essa? É a função G1. Eu não coloquei aqui, ó, mas essa função de baixo é a função G1. Aqui de cima é a função G2. Então, você começa a caminhar, aí você se depara aqui com a função G1. Ah, professor, mas se eu começasse nesse ponto aqui, a mesma coisa, você ia caminhar e ia bater nessa curva, que é a função G1. Se eu começasse aqui, mesma coisa, você ia caminhar, parar aqui nessa curva G1. Então, meu primeiro intervalo de integração vai ser esse daqui. Eu vou dividir isso aqui, começando em C, terminando em G1. G1 de x. Só que não termina aqui, né? Ainda vou ter que somar. Bora voltar para cá. Então, aqui, ó, eu comecei aqui e terminei aqui. Só que eu tenho que continuar caminhando, porque o final foi aqui. Então, eu começo agora na minha curva G1 e eu continuo caminhando. Caminhei. Aí eu vou me deparar com uma outra curva. Que outra curva é essa? G2. Então, agora eu vou dividir entre G1 e G2. Então, aqui eu vou colocar mais a integral de G1, aqui em cima G2. Tudo depende de x, né? E a minha função aqui. Só que ainda não acabou a minha caminhada. Por quê? Porque depois que eu chego em G2 aqui, ó, ainda tem estrada para eu caminhar. Então, eu vou continuar caminhando. Então, eu parei aqui em G2. Eu continuo andando. Andei. Aí, eu vou parar bem aqui nessa reta. Que reta é essa? O valor dela é D. Então, a última parte... Aqui eu esqueci o Y. A última parte é essa integral aqui, ó, que vai de G2 até D. Aí você vai me dizer, professor, bacana, né? Então quer dizer que para eu calcular uma integral dessa, eu vou ter que calcular 3 integrais? É isso mesmo? Não. Por que não? Porque agora que a mágica vai acontecer aqui. Gente, olha só, essa primeira integral, a região de integração dela é entre C e G1 de x. Aí a gente vem para cá. Está aqui, ó. Entre a minha reta C e a minha curva, a minha função G1, eu tenho essa região aqui todinha, ó. Mas essa região aqui todinha, pega um ponto aqui qualquer dessa região. Esse ponto está dentro de D? Não. Então, se ele está fora de D, qual é o valor da função f grande aqui fora de D? É 0, como a gente definiu. Então, para essa região de integração aqui, ó, o valor dessa função é 0, porque ela é a função nula. Por isso que a gente define daquela forma. Então, esse daqui, ó, é 0. Aí você já entendeu, né? Porque olha para essa última integral aqui. Nessa última integral, ela está entre G2 de x e D. Aí vai para a região. Qual é a região que está entre a curva G2 de x, né, entre a função e a função D? Ou seja, essa parte aqui. É essa parte bem aqui todinha. Essa parte faz parte de D? Não. Então, qual é o valor da função aqui também? 0 de novo. Aí você vem aqui, ó. 0. Aqui você começa a ficar feliz, né? Começa tudo zerar. Aí chega aqui, ó. Ah, esse aqui vai zerar também? Não, essa não vai zerar. Porém, olha só, para esse caso aqui, que é a função f grande, o limite de integração é entre G1 de x e G2 de x. Se você olhar, a região entre G1 de x e G2 de x é justamente essa região aqui. Quem é essa região? É a região D.
Na região D, o que acontece com a função f grande? O que acontece? Ela coincide com a função fzinha, com a função f pequeno. Então, né, para esse limite de integração aqui, para esse limite aqui, eu posso afirmar que essa minha função f grande é igual à minha função f pequeno. Então, resultado, se eu quero integrar isso aqui, na verdade, a única coisa que sobrou foi, essa aqui zerou, só sobrou essa. Só que nessa região, f grande é igual a f pequeno. Então, vai ficar integral de g1 de x até g2 de x, f pequeno de xy dy. Então, essa integral aqui se tornou essa daqui. Só que não termina aqui, né, gente? Porque, aqui é só a primeira integração, só peguei a de dentro. Aí depois eu teria que integrar aqui fora também. É uma integral iterada, né? Mas eu já sei que isso daqui que eu chamei de asterisco é igual a isso daqui. Então, agora eu vou substituir isso daqui aqui no parênteses. Então, vai ficar assim. A integral final vai ficar assim, integral de A até B, integral de g1 de x até g2 de x, da minha função f pequeno, começando integrando em y, depois integrando em x. E aqui termina a nossa demonstração, digamos assim. Então, se eu quero calcular esta integral aqui, na verdade, na prática, o que eu vou fazer é isso daqui. Perceba que no caminho sumiu a função f grande. Eu só usei ela mesmo só para me ajudar, mas no final, o que me interessava mesmo é calcular a integral aqui de f pequena. Então, é isso. Então, se você quer guardar alguma informação de como calcular, é essa daqui que você tem que guardar. É com essa expressão que a gente vai calcular as integrais hoje, pelo menos de regiões do tipo 1. Então, é isso que você vai fazer. Qual é a diferença na prática com o que a gente já estava fazendo? A diferença é que agora você vai ver que depois que você fizer a primeira integração, vai aparecer agora uma outra função de x para multiplicar com o que já tinha. Mas vocês vão ver na prática. Mas basicamente é isso. Então, a única dificuldade a mais é que vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, dependendo da sua questão. Mas a ideia mesmo, na prática, é quase que a mesma. Então, vamos lá. Então, aqui eu trouxe também algumas imagens, né, de funções. O que seria uma região do tipo 1? Essa daí seria uma região do tipo 1. O x aqui entre A e B. A minha função y está entre g1 de x e g2 de x. Aqui, outra região do tipo 1. Aqui G1, G2, aqui o x está entre A e B. É importante, gente, que essas limitações para y sejam funções, tá? Para ser função, tem que ter aquele teste da reta vertical, né? Você corta só uma vez. Aí isso aqui é uma região do tipo 1. Então, se f é contínua em uma região do tipo 1, então, como é que você calcula a integral dupla aqui de f? Você calcula desta forma aqui, que foi o que a gente acabou de demonstrar. Entendendo isso, agora vamos partir para o cálculo. Então, exercício 1, calcule essa integral aí. Você vai ver que esse primeiro exemplo é o mais chato. Por quê? Porque ele já te dá direto o limite de integração. Não tem aquela emoção de você descobrir qual é a região. Pronto, vamos fazer. Olha só, ele não pediu para eu calcular a região. Então, se ele não pediu, eu já poderia começar a calcular. Mas como você é aluno do Newton, né, você fala assim, não, mas eu também quero saber a região, porque eu quero enxergar as coisas geometricamente. Então, como é que você faria? Você olhava para os limites de integração. Para você descobrir a região de integração, você vai olhar para os limites, tá, gente? Isso que está aparecendo aqui, que você vai integrar, isso aqui não influencia na região. A região de integração, quem está te falando, é essa informação aqui. É a parte dos limites de integração. Então, o que está te falando? Ele está te dizendo, primeira coisa, essa região aqui do tipo 1 ou do tipo 2? A pessoa é 1, né? Porque a gente não viu tipo 2. Não, realmente, é do tipo 1. Mas, por que eu sei que é do tipo 1? Porque aqui diz que o meu x, que é o último que a gente vai integrar, ele está entre 0 e 1, ou seja, ele está entre duas constantes. E o y, que é o primeiro, ele está entre 2x
e 2. Então, a gente está entre uma função aqui que depende de x. Então, ó, só por esses limites aí, eu sei que o x está entre 0 e 1, porque está aqui, ó, 0 e 1, x é o último, e o y está entre 2x e 2. Então, é isso que está acontecendo. Como é que você faria isso daqui, essa região? Como é que você interpretaria isso aí? Você faria o plano cartesiano. Ó, já que é o y que está entre duas funções, né? Bora logo fazer essas funções. O y está entre a função 2x. O que é a função 2x? Como é que ela é? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente. Corta a origem ou não corta a origem? Corta a origem, né? Porque quando x é 0, y é 0. Então, eu vou fazer de amarelo ela. Então, ó, ela é uma reta crescente cortando a origem. Pronto. Essa aqui é 2x. Só que y está acima dessa reta amarela e abaixo da função 2. A função 2 é uma função constante, né? Então, se é uma função constante, vai ser uma reta horizontal. Então, vamos dizer que o 2 está bem aqui. Aqui não vai ficar exatamente nas medidas, mas não tem problema, tá? Então, olha só, essa daqui é a função y igual a 2. E essa de amarelo é a função y igual a 2x. Ou seja, a nossa região, ela está acima da reta amarela e abaixo da reta azul. Aí você vai me dizer, professor, então tem tudo isso daqui, né? Tem aqui, aqui, para cá. Só que o x está entre 0 e 1 também. Então, você tinha que fazer aqui a reta vertical. X igual a 0 é essa reta aqui. E x igual a 1 é uma reta aí que eu ainda vou descobrir. Mas é importante você ver aqui, ó, que elas coincidem, essas retas. Elas coincidem para qual valor? Ou seja, que ponto é esse? Bem aqui, ó. Qual é esse pontinho bem aqui, onde as retas coincidem, elas têm o mesmo valor, y igual a 2, y igual a 2x. Ou seja, para que valor de x, isso aqui é igual a 2? Para x igual a 1. Então, elas estão coincidindo, x igual a 1. Para você descobrir onde é que elas estão se interceptando, basta você igualar as funções. Você teria que igualar 2x igual a 2. Fazendo isso, você descobrir que x é igual a 1. Então, ó, a interseção delas é justamente no x igual a 1. Lembrando que x está entre 0 e 1. Então, a minha região, ó, ela começa aqui em x igual a 0, entre 0 e 1, e em y está entre o amarelo e o azul. Então, a minha região é essa daqui. Pronto. Então, essa daqui é a minha região, que eu vou chamar de região D. Então, vocês podem perceber que é um triângulo. Tá? Eu poderia, na verdade, ao invés de já dizer quais são os limites, pedir para você achar primeiro e depois você partir para os limites. Pelo menos é isso que a gente vai fazer aqui na maioria das vezes. Só como é a primeira, né, a gente colocou logo aqui os limites. Tá, então vamos lá. Para calcular isso daqui, ó, eu vou olhar só primeiro para integrar o que está aqui dentro. Ó. Ou seja, eu vou integrar em relação a y. Então, se eu vou integrar em relação a y, x é constante para mim. Então, vamos integrar aqui esse pessoal em relação a y. Qual é a integral de x? Pois é, qual é a integral de x em relação a y? É xy, porque em relação a y, x é constante. Então, a integral da constante é constante vezes a variável. Então, aqui vai ficar integral de 0 a 1, aí aqui vai ficar xy menos... Agora sim, qual é a integral de y em relação a y? X quadrado sobre 2. Então, você coloca y ao quadrado sobre 2. Só que ó, você ainda vai colocar aqui os limites de integração, né? Que está indo de 2x até 2. E depois que você fizer isso, você ainda vai integrar em relação a x. Então, olha, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu já integrei, agora falta jogar aqui os valores. Então, eu vou jogar para y igual a 2. Vou substituir. Vai ficar integral de 0 a 1. Aí eu vou colocar aqui um colchete. Se o y é 2, vai ficar 2x aqui. 2x. Aí menos. Se o y é 2, vai ficar aqui 4 dividido para 2, que é 2. Então, vai ficar 2x menos 2. Aí menos, agora eu vou substituir por 2x.
quando eu substituir y por 2x aqui, vai ficar 2x vezes x, vai ficar 2x quadrado. Então, aqui vai ficar 2x quadrado. Menos. Quando eu colocar y igual a 2x, vai ficar 2x ao quadrado. Né? Tanto 2 quanto x. Então, vai ficar 4x quadrado. 4x quadrado dividido para 2, vai ficar 2x quadrado. No final, ainda vou ter que integrar aqui em x. Só que bem aqui, quanto é que vai dar? Vai dar 0. Isso aqui já cancela. Vai sobrar só isso daqui. Então, no final, vou ter que calcular esse integral aqui. Ó. Integral de 0 a 1 da função 2x menos 2 dx. Aqui ficou fácil agora, porque qual é a integral de 2x? X quadrado. Aí só vai x quadrado sobre 2 e cancelar. Então, vai ficar x quadrado menos, qual é a integral de 2? 2x. E agora é só substituir aqui nos intervalos, que é 0, de 0 a 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Quando eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado menos 2. 1 menos 2 vai ficar menos 1. E quando eu colocar no lugar do x o 0, vai zerar. Então, resposta, menos 1. Terminou. Entenderam? Gostaram? Legal, né? Vai ficar mais legal depois. Inclusive, tem uma questão aqui, que para mim é a questão mais legal de hoje, vai ser a última. Então, qualquer coisa a gente vai pular para ela, mas porque essa questão é interessantíssima, questão boa para colocar em prova. A última que eu estou falando. Mas vocês vão descobrir por quê. Mas não é nem pela dificuldade, é pela elegância dela. Vocês vão perceber a sutileza ali. É uma questão fina. Mas tá, isso é para depois, isso aqui é só para manter a audiência, né? Vamos lá para o exercício 2 agora. Vamos calcular esse integral. Ó, agora ficou mais interessante, porque eu já não te dei a integral aí para você calcular. Não, você vai descobrir primeiro qual é a região D e depois você calcula a integral. Então aqui, ó, calcule esta integral. Só que a região D é a região limitada pelas curvas x² e 3x. Você já pode ir fazendo aí no seu caderno. Qualquer dúvida, falem, tá, gente? Não deixe essa dúvida para depois, que isso aí é... Essa aula de hoje é importantíssima para você entender todo o resto do conteúdo, que agora, a partir de agora, a gente só vai integrar. Pronto, aqui eu não coloquei o enunciado, mas coloquei as informações. Então, ele está me dizendo que ele pede para a gente calcular essa integral, e ele me diz que a região D é uma região que está limitada entre as curvas. Que curvas? Ele fala aqui, x² e 3x. Então, o que você vai fazer? Nesse caso, para você descobrir a região D, você precisa plotar mesmo. Você vai ter que ir para o plano cartesiano e você vai ter que ver, né, como é que se comportam essas funções. Ah, professor, preciso plotar? Claro que daria para fazer sem olhar o gráfico, mas você vai ter que ter um conhecimento a mais de função. Na dúvida, é sempre bom você fazer a interpretação geométrica. Então, ó, eu vou fazer no plano cartesiano, vou fazer essa função aqui, x² e vou fazer a função 3x. Então, vamos começar com a função x². Como é essa função? Qual é a cara dela? O que ela é? Uma parábola. Com cavidade para cima ou para baixo? Para cima. Qual é a única raiz dela? É no 0. 0, 0. Então, a minha parábola vai ser assim. Agora, vamos olhar para esta função aqui, 3x. Essa é uma reta, que nem era ainda agora. Crescente ou decrescente? Crescente. Corta a origem ou não corta a origem? Corta a origem. Então, vou fazer ela de laranja. Então, vou fazer aqui. Pronto. Então, fiz a parábola e fiz a reta. Então, por esse meu desenho, isso aqui é só um esboço, nem fui tão detalhista assim com os pontos, mas você já percebe qual é a região que eu quero, né? A região entre as curvas. Ou seja, a gente está trabalhando com esta região aqui. Então, ó, a sua função y, quem é a função que está abaixo dela? É a função amarela, ou seja, a função x². Quem é que está acima dela? É a função 3x. Então, na hora que você for integrar aqui em y, você vai colocar embaixo x² e em cima 3x. Ah, professor, mas eu poderia fazer isso sem olhar o gráfico. Se você
entendesse, né, quem é que estava mais embaixo, quem é que estava mais em cima. Tudo bem, mas o gráfico também é importante para você descobrir os valores de x. Você tem que saber, você está integrando em x de que em que valor. Então, para isso, você tem que olhar para as interseções. Aqui você já tem uma interseção na origem. Então, aqui ela já se encontra uma vez. Então, x começa em 0. A outra interseção está bem aqui, ó. Então, é importante que eu saiba que valor é esse para x, para eu poder descobrir o meu intervalo para x. X está entre o q e o q. Como é que eu vou descobrir essa interseção? Para você descobrir a interseção de duas funções, você iguala as funções, que nem você fazia no semestre passado. Então, eu vou igualar esta função com esta função. Vai ficar x² igual a 3x. Isso aqui é a mesma coisa que x² menos 3x igual a 0. Se eu coloco um x em evidência, vai ficar x vezes x menos 3 igual a 0. Então, aqui eu tenho um produto igual a 0. Então, isso aqui só pode ser 0 ou se isso é 0 ou se isso é 0. Se isso aqui for 0, isso aqui é o próprio x. Então, vai ficar x igual a 0. Mas outra possibilidade é essa daqui. Se x menos 3 for igual a 0. Então, se x menos 3 for igual a 0, é porque x é igual a 3. Então, a outra raiz para essa função e a outra interseção é para x igual a 3. Então, agora, ó, nós já temos tudo o que nós precisamos, ou seja, os intervalos de x e os intervalos de y. X está entre 0 e 3 e o y está entre a função x² e 3x. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá, quero calcular essa integral. Essa integral vai ficar integral, o x está indo de 0 a 3, já o meu y está entre a função x² e a função 3x. E quem é a função que eu estou integrando? Essa daqui, xy. Xy, eu vou integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, eu vou olhar primeiro para essa integral aqui, que está mais interior. Eu vou integrar a função xy em relação a y. Então, x é constante. Se x é constante, ele permanece aí, né, do jeito que ele está. Então, vai ficar de 0 a 3, x. Qual é a integral de y? Y² sobre 2, então vai ficar x vezes y ao quadrado sobre 2. Só que isso aqui, ó, já integrei, né? Só que agora falta aplicar os limites, que é x² e 3x. E depois que eu fizer isso, ainda vou ter que integrar em relação a x. Então, eu vou substituir, no lugar do y, eu vou colocar 3x. Isso aqui vai ficar igual a integral de 0 a 3. Quando eu colocar aqui 3x, vai ficar 3x ao quadrado, que vai dar 9x². Ah, outra, até para facilitar nosso cálculo, até para melhorar, vou fazer o seguinte, ó. Aqui já não tem isso aqui sobre 2, não é uma constante, então eu vou tirar esse meio lá para fora da integral, já que é constante. Então, o meio vai ficar aqui fora. E aí, agora sim, eu vou olhar para o resto. Tá, então aqui, como eu estava falando, 3x ao quadrado é 9x², mas eu tenho que multiplicar com esse x. Vai ficar 9x ao cubo. Então, venha e coloca 9x ao cubo, tá? Então, a única coisa que eu fiz foi substituir y por 3x. Elevei 3x ao quadrado, deu 9x², mas não esqueça que você está multiplicando com esse x aqui. Então, vai ficar 9x ao cubo. Aí, menos. Agora, no lugar do y, eu vou colocar x². Então, vai ficar x ao quadrado, que é x². Mas ainda vou multiplicar com x. Então, vai ficar x à quinta. Então, aqui vai ficar x à quinta. E agora, acabou. dx. Agora, falta calcular essa outra integral. Então, isso aqui vai ser igual a meio. Integral de x ao cubo, x² sobre 4. Então, vai ficar 9 sobre 4, x², menos integral de x à quinta, x à sexta sobre 6. E aqui eu ainda vou aplicar no intervalo aqui, ó, de 0 a 3. Aí eu vou continuar aqui, que já não vai dar espaço mais aqui. Ó, essa questão é só um pouquinho trabalhosa, mas ela não é difícil, né? Só você fazer com calma também, não vai se desesperar, tá?
Na hora da prova não vai se desesperar, se achar, não, isso aqui é muito difícil, desisto. Não, faça com calma você vai conseguir, com paciência. Tá, então, eu vou chamar isso aqui de asterístico. Eu vou continuar aqui. Tá, então onde paramos, né? Falta substituir o x por 3. Então aqui vai ficar 3 elevado a 4. Então vai ficar 1 sobre 2. Olha, aqui vai ficar 3 elevado a 4. Mas aqui, 9 não é 3 ao quadrado? Então vai ficar 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 4, que é 3 elevado a 6. Então vai ficar 3 elevado a 6. Dividido por 4, menos, aí olha aqui, 3 elevado a 6. 3 elevado a 6, só que dividido por 6. Aí quando eu for substituir no lugar do zero, aqui vai zerar, Então vai ficar só isso daqui mesmo. Aí aqui eu vou tirar o MMC entre 4 e 6 é 12. Então isso aqui é igual a 1 sobre 2. O MMC é 12. Olha só, 12 dividido para 4 é 3. 3 vezes 3 a sexta é 3 vezes 3 a sexta. Ah, por que agora você não calculou isso daí? Calma, porque eu vou usar esse 3 aqui fora. Aí menos 12 dividido para 6 é 2. 2 vezes esse valor aqui vai ficar 2 vezes 3 elevado a 6. Olha só, por isso que eu não multipliquei ainda. Porque olha só o que eu tenho aqui em cima. Eu tenho 3 vezes 3 elevado a 6 menos 2 vezes 3 elevado a 6. Aqui 3 elevado a 6, 3 elevado a 6. É a mesma coisa. Então imagina que fosse x. Então aqui eu teria 3x menos 2x. Quanto é 3x menos 2x? É 1x, ou o próprio x. Então, esse menos esse é o próprio 3 elevado a 6. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 3 elevado a 6. Só que 3 elevado a 6 é 3 vezes 3 elevado a 5. Dividido por 12. E 12 é 3 vezes 4. Aqui eu já estou fazendo tudo para ir logo simplificando, né? Mas claro, professor, não gosto desse jeito que o senhor faz aí, não. Eu gosto logo de multiplicar. Pode multiplicar, não tem problema nenhum. Multiplique. Você vai ter assim, um pouco mais de trabalho, mas dá certo também. Aí agora você vai simplificar aqui, ó, 3 com 3. E agora não tem como escapar. Deixa eu ter que calcular isso daqui, né? Só que 3 à quarta é 9 ao quadrado, que é 81. Então, você tem que multiplicar 81 por 3. Vai dar 243. Então, aqui em cima, ó, 243 dividido 2 vezes 4, 8. Agora acabou. Pronto, calculamos aí essa integral. Acharam difícil, mais ou menos? Só trabalhoso? Trabalhoso é, né? Mas claro que na prova, né, eu sempre tentar colocar uma coisa assim que pode até parecer trabalhoso, mas não vai. Mas você pegar uns atalhos lá. Se ficou muito trabalhoso é porque você escolheu o caminho mais difícil, né, mais complicado, né? Mas aí por isso que eu digo, tente sempre treinar, que você vai saber os atalhos aí da matemática. Vamos ver qual é o próximo exercício. Calcule agora essa integral aí. E quem é a minha região D? É essa região limitada por essas curvas aí. 2x² e 1 mais x². Vai aparecer ainda para vocês o slide desses três. Está aí agora. Então, ó, vai ser essa integral e as regiões vão ser essas daí, essas curvas. Vamos lá, fazer aqui no quadro 1. Vocês vão ver que talvez a maior dificuldade mesmo de uma questão dessa é você descobrir quem é a região D. Porque depois disso, cai basicamente em cálculo 1, né? Você calcular a integral de cálculo 1. Pessoal, só isso, né? Cálculo 1 que é integral, que foi a minha dificuldade. Não, mas agora você vai ter a chance de treinar. Então, isso aqui é integral dupla. A função é x mais 2y. As curvas agora vão ser 2x² e 1 mais x².
Pronto, vamos fazer primeiro achar a região D. Então, ó, eu vou olhar para essas duas curvas. Ambas as curvas são o quê, gente? São retas, são o quê? São parábolas, as duas. Só que as duas sofreram alguma mudança, né? Algum deslocamento. Então, nesse momento, vale a pena aquilo lá do cálculo 1 que você aprendeu, lá nas primeiras aulas, né? Deslocamento de gráfico. Então, por exemplo, essa daqui, ela deslocou. Para onde? Para cima, do lado, para o outro, para baixo, para onde ela deslocou? Essa função aqui. Deslocou para cima, uma unidade. Então, essa função aqui é a função x² deslocada para cima, uma unidade. Então, venho aqui. E faço uma parábola, só que ao invés de ela estar aqui na origem, ela vai estar deslocada uma unidade para cima. Aí, digamos que aqui é 1, né? E essa outra aqui, ó. Essa outra também é uma parábola, com cavidade para cima também. A raiz dela está na origem, só que eu multipliquei ela por 2. Quando você multiplica a parábola por 2, o que acontece com ela? Ela desloca? Ela não desloca, né? Ainda não desloca, mas ela fica o quê? Fica um pouco mais magra, né? Assim, ela emagrece um pouquinho. Por quê? Ela fica um pouco mais fina, mas por quê? Porque quando você multiplica por 2, a imagem dela chega mais rápido nos valores. Então, ao invés de ela ficar assim, ela vai afinar um pouco. Então, você vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Sim. E por isso que elas vão se tocar, né? Porque se não fosse isso também, elas iam ficar sempre ali meio que nunca se encostando. Ok, então conseguimos a região aqui que a gente queria. E agora? Vou até colocar assim. Essa região aqui é a nossa região D. E agora falta descobrir o que, gente? As interseções. Ou seja, falta descobrir quem é essa interseção que aparece bem aqui, ó, qual é esse valor, e quem é esse outro valor, bem aqui, ó. Pronto. Então, eu tenho que descobrir quem é esse valor, quem é esse valor. Mas como é que eu descubro? Igualando as funções. Então, venho aqui, ó, igualo 2x² igual a 1 mais x². Vou diminuir todo mundo por x², aqui ele vai cancelar, aqui vai ficar 2x² menos x², que vai ficar x². Então, x² igual a 1. Que número elevado ao quadrado é 1? 1 ou menos 1. Então, aqui vai ficar x igual a mais ou menos 1. Então, os pontos de interseção é x mais ou menos 1. Então, aqui, ó. Então, aqui é x menos 1 e aqui é x mais 1. Pronto. Agora, eu tenho tudo que eu preciso para calcular a integral. Porque eu já sei que o x vai estar entre menos 1 e 1. Eu já sei que o y vai estar entre a minha curva amarela, que é 2x², e entre a minha curva 1 mais x². Então, vou calcular a integral. Vocês vão ver que esse integral aqui vai ser legal de calcular. Então, ó, vai ficar integral o x de menos 1 a 1. Já o meu y. O meu y vai estar entre 2x², 1 mais x². Quem é a minha função? A minha função é a função x mais 2y. E eu vou integrar primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, eu vou olhar para cá primeiro. Então, vamos integrar isso daqui em relação a y. Então, qual é a integral de x? Qual é a integral de x? X e y. Então, isso aqui vai ficar igual. Integral de 0 a 1. Aqui vai ficar x, y, mais. Qual é a integral de 2y? Y². Então, y². Só que isso aqui entre 2x² e 1 mais x². E depois você ainda vai integrar em relação a x isso daqui, depois que você jogar aqui nos valores. Isso daqui, gente, vai dar uma coisa grande para a gente, né? Por quê? Porque no lugar do y, eu vou colocar 1 mais x². Depois, no lugar do y, eu vou colocar 2x². Isso aqui vai dar um polinômio grande, mas a gente vai fazer. Então, aqui, ó, igual. É porque tem uma outra maior que essa, entendeu? Aí a outra eu vou deixar você fazer, mas essa aqui a gente vai fazer. Até porque tem uma coisa aqui interessante para mostrar para vocês.
Aí aqui, ó, no lugar do y, eu vou colocar 1 mais x quadrado. Então vai ficar integral de 0 a 1. Aí vou colocar até entre colchete aqui, ó. Vai ficar x vezes, no lugar do y, 1 mais x quadrado, mais y ao quadrado, mas o y é 1 mais x quadrado, então vai ficar 1 mais x quadrado ao quadrado, menos, agora eu venho e coloco no lugar do y 2x quadrado. Então vai ficar 2x quadrado vezes x, que é 2x ao cubo, mais, aqui vai ficar 2x quadrado, tudo ao quadrado. Vai ficar 4x à quarta. 4x à quarta. Fecha aqui o colchete e a gente vai integrar em relação a x. Mas primeiro a gente vai desenvolver isso daqui, né? Multiplicar aqui, desenvolver o quadrado do primeiro, mais a vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e assim vamos continuar. Continuar para cá. Então, ó, vou até chamar isso aqui de asterisco, só para continuar aqui. Então, vai ficar integral de 0 a 1. Aqui eu vou multiplicar o x pelos que estão aqui dentro. Aqui vai ficar x mais x ao cubo. X mais x ao cubo. Aí aqui eu vou desenvolver o quadrado do primeiro, que é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2x quadrado, mais o quadrado do segundo, que vai ficar x à quarta. Aí aqui eu só vou trocar o sinal para menos, ó. Menos esse, menos esse. Vai ficar menos 2x ao cubo, menos 4x à quarta. Aqui em relação a x. Tá, o que eu vou fazer, gente? Aqui eu vou ver o que dá para juntar, né? Vou escrever aqui. Igual, integral de 0 a 1. Por exemplo, quem é que não tem x? Só 1. Então vai ficar 1 mais... Quem é que só tem o x? Aqui o x aparece e o resto tudo com expoente. Então, x. Quem é que tem x quadrado? Bem aqui, e só. Vai ficar mais 2x quadrado. Quem é que tem x ao cubo? Tem esse e esse, ó. Então, 1 menos 2 menos 1. Então, vai ficar menos x ao cubo. Quem é que tem x à quarta? Esse e esse. Então, vai ficar 1 menos 4 menos 3. Menos 3x à quarta. 2x. Muito bem. Professor, essa questão, se eu ia passar em prova, poderia passar. Por quê? Ah, professor, mas é muito grande. Não é. Por que não é grande? Porque aqui a gente vai usar uma tática do cálculo 1. Qual é a tática? Olha, gente, espera aí que eu estou errando desde o início, né? Olha, ninguém me corrigiu. Aqui, ó, o intervalo de x é de menos 1 a 1. E aqui eu coloquei de 0. Então, é menos 1 aqui. Aqui é menos 1. Professor, é porque já estava difícil com 0 a 1, né? Imagine menos 1 a... Tá. Não, mas isso aqui a gente vai usar isso daqui, ó. Lá em cálculo 1 você aprendeu que quando você integra uma função par de menos um valor até o próprio valor, isso dá o quê? Vocês lembram? Quando é par. Não, dá 0 quando é ímpar. Você dá outra resposta. Quando é par, dá 2 vezes a integral de 0, aquele número. Quando é ímpar, aí dá 0. Ah, então vamos ver aqui se tem alguma função ímpar, né? Ou se tem alguma função par. Então, por exemplo, 1 é uma função ímpar ou não é uma função par? Ou nenhum dos dois, né? Que poderia acontecer também. É o quê? O que vocês acham? 1 é uma função par. É uma função par. A função 1 é ímpar. Não, mas a função constante 1 é uma função par. X é par ou ímpar? Função par ou ímpar? Ímpar. Gente, aqui, ó. É par. Quando acontece isso daqui, ó. F de x igual a f de menos x. Isso é par. E é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Tá? Isso é par, isso é ímpar. 2x quadrado é par ou ímpar? É o quê? É par, muito bem. X ao cubo é par ou ímpar? Ímpar. X à quarta é par. Tá? Só olhar os expoentes, tá? Esse que é o segredo do polinômio, né? No caso do monômio.
Tá, então, eu tenho duas funções ímpares aqui, ó, que é a função x e x ao cubo. Função ímpar integrando de menos a até a, por exemplo, é zero. Então, ó, já vou eliminar esse e já vou eliminar esse. E aqui eu tenho três funções que são pares. Quando eu juntar as três e somar, vai continuar sendo uma função par. Então, eu posso aplicar aquela propriedade. Qual é a propriedade? De que essa integral é igual a duas vezes a integral de 0 a 1 do que sobrou. Sobrou 1 mais 2x² menos 3x à quarta. E agora eu vou integrar. Então, isso aqui vai ficar igual a duas vezes. Integral de 1 é x, mais, aqui, x ao cubo sobre 3, então vai ficar 2/3 de x ao cubo, menos, aqui, x à quinta sobre 5, então vai ficar menos 3/5 de x à quinta. De 0 a 1. Quando eu colocar 1, vai ficar só os coeficientes. Quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. Então, no final, vai ficar duas vezes 1 mais 2/3 menos 3/5. Vamos tirar MMC. MMC de 3 e 5 é 15. Então, você vem e coloca igual a duas vezes 15 aqui no MMC. 15 dividido para 1 é 1, vezes 1 é 15. Vai ficar 15. 15 dividido para 3 é 5. 5 vezes 2 é 10. Então, fica mais 10. Por último, 15 por 5 é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, fica menos 9. 10 menos 9 é 1. 1 mais 15 é 16. 2 vezes 16 é 32. Então, resposta 32 sobre 15. E acabou. Agora acabou. Né? Então, conseguimos aí vencer mais essa questão. Entenderam? Tudo certo? Estão assustados? Tranquilo, né? Sabia que vocês iam gostar. Então, ó, vamos para a nossa última parte da aula, que é agora discutir o que seria uma região do tipo 2. Claro que você já imaginou que seja uma região do tipo 2, acho que você mesmo, se eu pedisse, você ia conseguir até interpretar e dizer como é que seria para integrar uma região do tipo 2. Então, muita coisa que eu vou fazer aqui vai ser repetida. Ó, por exemplo, o que é do tipo 2? Do tipo 2 é quando o meu y está entre duas constantes, que eu vou chamar de c e d, mas o meu x está entre duas funções que dependem de y. Isso que acontece. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o y está entre c e está entre d, mas o x está entre essa função aqui e essa função aqui. Gente, essa função aqui, ela só é função porque eu estou olhando como x sendo uma função de y, tá? Ou seja, é aquela regra da reta horizontal, nas duas. Então, x aqui é uma função que depende de y e aqui também. E o y está entre c e d. Então, isso aqui seria uma região do tipo 2. Nesse caso, como é que a gente faria para calcular a integral dupla, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, agora estamos no tipo 2. Então, se você pega aqui o eixo x, y, você tem uma função aqui. Você tem uma região desse tipo aqui. Ó, imagina que você tem essa região, vou chamar ela de região D. Então, nesse caso aqui, ó, y, eu coloquei ela entre duas retas horizontais. Essa daqui eu vou chamar de C e aqui de D. Eu quero calcular a integral para essa região aqui. Ela não é um retângulo, mas eu vou colocar dentro de um retângulo. Então, eu vou chamar esse daqui. Esse aqui vai ser o lado esquerdo do meu retângulo. Bora dizer que aqui é A. E mais para cá, vou colocar o lado direito do retângulo. Aqui eu vou chamar de B. Então, com isso, ó, eu consigo formar
o nosso retângulo. Isso aqui eu vou chamar de retângulo, vou chamar com a letra R mais uma vez. Então, olha só, o meu retângulo, o x está entre A e B, está aqui embaixo, isso aqui é a base do retângulo, e o C e o D formam a altura do meu retângulo. A minha região D está contida no meu retângulo, tá? Mas tudo isso daqui ainda é o meu retângulo também. Pronto. E agora eu quero calcular a integral. Vou aplicar o teorema de Fubin, vai ficar integral na região D da minha função aqui f pequeno. Eu já vi que para calcular isso daqui eu tenho que calcular a integral no retângulo da função f grande. Só que para eu calcular essa integral aqui, isso aqui vai ser igual a integral. O y está de C até D. O meu x ele está de A até B. Então, agora eu começo com o x e termino com y. Então, já que essa função está no retângulo, aplico o teorema de Fubini, só que agora eu vou começar integrando em x. Então, eu quero olhar só para cá. E eu vou calcular essa integral aqui individualmente, aqui embaixo. Então, ó, essa integral é a integral de A até B da minha função f de x, y, dx. Então, vamos lá, gente. A gente vai integrar em relação a x. Então, eu vou quebrar também esse meu intervalo. Então, olha só, se eu estou caminhando na direção x, que é onde eu estou integrando. Então, eu estou caminhando de A até B. Eu começo em A e termino em B. Então, eu vou caminhar da esquerda para a direita. Quando eu faço isso, ó, eu começo aqui em A, eu vou caminhando, 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 até que eu chego nessa primeira curva aqui. Essa primeira curva eu estou chamando de H1. A segunda eu estou chamando de H2. Então, se eu chego na primeira curva, então meu primeiro intervalo de integração é entre A e H1. Então, isso aqui é igual a integral de A até H1 de y da minha função f de xy dx. Mas, se eu continuo caminhando, ó, eu parei aqui na minha curva H1. Caminhei, 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 cheguei aqui na minha outra curva, H2. Então, vai ficar integral de H1 até H2 da minha função f. Mas, para terminar, eu parei aqui na minha curva H2, mas se eu continuo caminhando, eu chego na minha curva x igual a b. Então, vai ficar integral de H2 até b da minha função f de xy dx. Só que aí acontece aquela mágica de novo, né? Por quê? Se eu estou olhando aqui na direção x, entre essa curva x igual a e entre essa curva H1, eu estou nessa região bem aqui, ó. Mas nessa região bem aqui, eu não estou na região D. Se eu não estou na região D, a minha função, o valor dela é 0. A mesma coisa vale para cá, ó. Se eu estou entre essa curva H2 e a minha curva x igual a b, essa região aqui não pertence a D. Então, nessa região, a minha função é 0. Então, eu venho e anulo aqui e anulo aqui. E só sobra isso daqui. Só que bem aqui, ó, entre H1 e H2, é quando eu tenho a minha região D. Na região D, a minha função f maiúsculo coincide com a função f pequeno. Então, isso daqui vai ficar igual a f pequeno. Então, no final, essa integral aqui vai ficar igual. No final, gente, isso aqui vai ficar igual a integral de H1 de y até H2 de y da minha função f pequeno dx. Só que não esqueça que depois ainda vou integrar aqui, ó, na minha última integral. Ou seja, eu vou integrar de C até D em relação a y. Então, esta minha integral aqui, esta minha integral, vai ser igual a isso daqui. Então, na prática, a integral que a gente vai usar para calcular é essa daqui, para regiões do tipo 2. Então, entendendo isso,
a gente consegue agora calcular para qualquer região, né? Já que pode acontecer que apareça uma região que seja tipo 1 ou tipo 2 misturado, é só a gente fazer uma interseção, mas a gente vai aprender com o tempo. Mas, por enquanto, sabendo disso daqui, ó, a gente consegue calcular para todos os, tanto tipo 1 quanto tipo 2 quando aparecer. Tem região que pode ser os dois tipos ao mesmo tempo. E aí você pode escolher como você quer integrar, se você quer integrar assim ou do outro jeito. Então, depende da região, você tem essa possibilidade, né, essa liberdade aí de escolher uma das integrações. Vamos resolver algumas aqui agora. Isso aqui é só um resumo. Ó. Se f é contínua e a região é do tipo 2, então calcular essa integral significa calcular esta integral aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá, exercício 1. Calcular esta integral. Aqui, gente, não sei se eu pulo essa questão. Acho que eu vou pular, sabia? Mas eu fiz ela de manhã. Só que de manhã eu não fiz a 2. Então, aqui agora eu vou fazer a número 2, tá? Exercício 2. Ó, vou pular logo para cá, esse número 2. Calcule essa integral aqui, sendo D a região limitada por essas curvas aqui, ó. Y é igual a x menos 1 e y ao quadrado é igual a 2x mais 6. Então, vamos resolver essa questão. Eu acho que só vai dar tempo a gente resolver essa. Essa daí eu também não vou resolver toda. Vocês vão entender por quê, porque ela é mais trabalhosa do que essa aqui que a gente fez. Mas pelo menos eu vou deixar numa parte boa para você terminar em casa. Então, exercício 2. Integral aqui xy. As curvas são essas aqui. Y é igual a x menos 1 e y ao quadrado é igual a 2x mais 6. Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir que região é essa. Se você tem dificuldade, se você fala assim, professor, eu estou acostumado sempre a trabalhar com x e y, não estou acostumado a fazer aquelas outras curvas mais diferentes. O que você pode fazer, claro, depende da questão também, é se você está acostumado só a trabalhar daquele mesmo jeito, é você isolar aqui o x nos dois casos. Tá? Então, por exemplo, essa daqui, ó, se eu isolar o x, vou fazer o seguinte, ó, aqui vai dar x igual a y mais 1. Isolo o x agora aqui também, ó, vai ficar x igual a y ao quadrado sobre 2 mais 3, ou menos 3, né? Menos 3. Vai dar isso daqui. Ó, então, eu isolei x de um lado, isolei x do outro. Aí, o que você pode fazer agora? Você não está acostumado a fazer o eixo x, eixo y? Você pode inverter. Eixo y, eixo x. Então, vem aqui, ó. Isso aqui é uma das estratégias, tá, gente? Mas, claro que você pode fazer de vários outros jeitos. Então, aqui, ó, vou colocar o eixo y e aqui eu vou colocar o eixo x. E aí, agora que eu isolei o x aqui nos dois, eu vou fazer exatamente como a gente estava fazendo antes. Então, quem é a função y mais 1? Não é uma reta? Não é uma reta crescente? Então, ela é uma reta crescente que ela corta o eixo x agora, né, no 1. Então, essa reta aí, ó, ela é assim. Pronto. E essa daqui? Como é essa função? Aqui, ó, você tem, bora olhar primeiro para cá. Você não tem a função y ao quadrado, só que você está multiplicando ela por 1 sobre 2. Né? Mas ela vai deixar de ser parábola? Não. Com cavidade para onde? Para cima. Então, isso aqui ainda é uma parábola com cavidade para cima. Só que você desloca ela, ó, menos 3. Ou seja, você está deslocando 3 unidades para onde? Para baixo. Isso. Então, ó, vai ficar assim. Tá? Então, vai ser o esboço, mais ou menos é esse. Mas é claro que aqui, ó, eu já estou supondo que elas vão se encontrar aqui, mas eu não sei. Eu tenho que descobrir que pontos são esses em que as minhas funções elas se encontram. Como é que eu faço isso? Eu vou igualar esse com esse. Então, venho aqui, ó, igualo y ao quadrado sobre 2 menos 3 igual a y mais 1. Vou ajeitar isso daqui, né? Vou deixar todo mundo de um lado só. Vou multiplicar todo mundo por 2. Vai ficar
y ao quadrado menos 2y. Aqui vai ficar menos 6, menos 1, menos 8. Igual a zero. O que eu vou fazer? Tem que calcular o Bhaskara, né? Tem que fazer a equação de segundo grau aqui. Então, vai ficar delta igual menos b ao quadrado, que é 4, menos, só que menos 4 vezes esse, vai dar mais 32, que é igual a 36. Então, quem vão ser as minhas raízes? Y vai ser igual a menos b, que é 2, mais ou menos raiz de delta, que é 6, dividido por 2. Com isso, ó, vou obter dois resultados. O primeiro deles, quando aqui é menos 6, você vai ter 2 menos 6 menos 4. Menos 4 dividido por 2 vai ser menos 2. E aqui, 2 mais 6 vai ser 8. 8 dividido por 2 vai ser 4. Então, você vai ter isso daí. Né? Então, ó, coincide aqui em y é igual a menos 2, y é igual a 4. Então, é isso que está acontecendo. Então, esse ponto bem aqui, só claro, é porque o meu desenho ficou errado, né? Porque, na verdade, o ponto que eles coincidem é quando y é igual a menos 2. Quando y é menos 2, o x é menos 1. Então, na verdade, eles coincidem mais aqui para baixo. Deixa eu apagar aqui só para ficar mais real. Deixa eu fazer aqui a parábola logo. E agora a reta. Pronto. Então, ó, eu já descobri... Ah, tá. Só que não esquece que aqui é y e aqui é x, tá? Então, ó, esse primeiro ponto de interseção aqui é para y igual a menos 2. E esse segundo ponto de interseção aqui é para y igual a 4. E qual é a minha região? Minha região é essa daqui. Então, nesse caso, gente, isso é uma maneira de fazer. O que foi que eu fiz? Eu inverti os eixos, ó. O eixo y, que é o meu eixo horizontal, e o meu eixo x, que é o meu eixo vertical. Por que eu fiz isso? Porque eu quis isolar o x, tanto aqui quanto aqui, e eu trabalhei exatamente como eu trabalharia antes. Mas se eu fosse querer usar mesmo o eixo x, y como está acostumado, a minha parábola ia ficar assim, né, para cá. Né, a minha reta ia ser a mesma região, só que em outro formato. Né, meio que rotacionado, digamos assim. Tá, e agora? E agora que falta a gente calcular a integral, né? Então, essa integral eu não vou calcular, vou deixar para casa, até porque ainda quero ver uma outra questão com vocês, mas vai ficar assim, ó. Aqui, ó, o meu y está entre menos 2 e 4, então vou colocar aqui, menos 2 e 4. O meu x, ele está daqui até aqui, ó. No amarelinho, eu tenho y ao quadrado sobre 2 menos 3. Então, aqui é y ao quadrado sobre 2 menos 3. E aqui em cima é a minha reta. Quem é a reta? Y mais 1. E quem é a minha função? Minha função é xy. dx, dy. Por que isso aqui vai dar um trabalhão, gente? Porque ó, quando eu integrar aqui em relação a x... Qual vai ser a integral aqui? X quadrado sobre 2 vezes y. Isso aqui vai ficar igual. Integral de menos 2 até 2. X quadrado sobre 2 vezes y. E quem são os limites de integração? É a função y ao quadrado sobre 2 menos 3. E aqui em cima y mais 1. No final da y. Aqui, ó, quando você colocar no lugar do x y mais 1... vai ficar y mais 1 ao quadrado, dividido, esse 2 você pode tirar já, mas vai ficar y mais 1 ao quadrado vezes y. Menos, aí você vai colocar isso daqui, ó, aqui ao quadrado. E depois multiplicar por y. Tá? Então, você vai perceber que vai dar aqui uma coisa um pouco trabalhosa. Né? Mas no livro de vocês tem essa questão no Stuart. Se eu não me engano, a resposta dá 36. Mas aí você pode fazer em casa e depois ver. Porque daqui, gente, é só cálculo 1. Tá? Então, o resto aqui ó, é dever de casa. Tá? O mais importante mesmo que eu queria ver com vocês é justamente a região.
Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu inverti os eixos. Coloquei eixo y na horizontal, x na vertical, isolei o x nas duas expressões e trabalhei como eu estava trabalhando antes. E obtive essa integral. Vamos para a última questão de hoje agora. Olha a última questão. Exercício número 4. Essa integral aí. Tá? Vou tentar fazer rápido ela, mas realmente ela não demora muito. Mas é ela que eu digo que tem uma elegância aí por trás dela. Você vai ver por quê. Então, a integral na região D, e elevado a y ao quadrado, dA. A minha região D é essa região aqui. Tá o quê? Tá, então bora logo fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar minha região D. Então, olha só, a minha região D, acontece isso aqui nela. X e Y são maiores que zero, então estou no primeiro quadrante, né, já que os dois são positivos. Só que o Y está entre a curva X e a curva 1. Então, como é que seria isso? Você faria aqui o plano cartesiano. X e Y. Ó, o seu x está acima da função x e abaixo da função 1. A função x é a função de identidade. Então, você ia ter isso daqui. A função 1 é uma reta horizontal. Então, você ia ter isso daqui. Então, ó, já que o y está entre x e 1, então a nossa região é essa região bem aqui, ó, ou seja, é um triângulo. Essa é a região que a gente quer trabalhar. O que falta a gente descobrir aqui, ó, esse daqui a gente já sabe que é zero, né? X maior ou igual que zero, então tem esse lado aqui do triângulo. Falta descobrir quem é esse pontinho aqui, que é quando as retas se cruzam. Mas esse ponto aqui qual é, gente? Quando você iguala x, essa função com a função 1, fica x igual a 1. Então aqui, ó, ponto de interseção é 1. E aqui é 1 também. Tá? Então, a minha região é essa. E agora eu quero integrar. Aí você fala assim, professor, beleza, professor, é só um triângulo, não tem como dar errado. Então, vamos calcular. Aí eu vou calcular isso daqui. Eu estou olhando essa região como se fosse do tipo 1, né? Já que o x está entre 0 e 1 e o y está entre a função x e a função 1. Então, o x está entre 0 e 1 e o meu y está entre a função x e a função 1. Aí você coloca a função que quero integrar, dy dx. Aí você fala, beleza, vou integrar aqui primeiro, só que chegou aqui, você trava. Porque você quer calcular a integral de e elevado a y ao quadrado, em relação a y. Tem como calcular isso daqui? Técnica integração por parte, calcula isso daqui? Não. Integração por substituição, calcula? Não. Substituição trigonométrica? Não. Integração por frações parciais? Não também. Professor, qual é a técnica que a gente aprende no cálculo 1 para calcular isso aqui? Não tem. Não tem técnica. Quer dizer que essa função aqui, ela não é integrável? Eu não estou dizendo isso. Essa função, ela é integrável. Sabe por quê? Porque ela é contínua. Teoria fundamental do cálculo. Se a função é contínua, ela é integrável. Professor, então ela é, o senhor está me dizendo que essa integral aqui existe, só que eu não consigo calcular. É isso mesmo. Nós não temos técnicas, pelo menos do cálculo 1, para calcular isso daqui. Então, e agora, o que a gente vai fazer? Bom, se o problema só fosse isso daqui, a gente não tinha como fazer nada aqui. Mas, como nós estamos em cálculo 2, eu vou ter uma saída para isso daqui. Eu vou olhar essa região agora como tipo 2. É a única saída que eu tenho. Eu olhei como tipo 1, deu isso daqui. Não deu certo, porque eu não vou conseguir calcular isso aqui. Mas se eu olhar como do tipo 2, então, o que será que vai acontecer? Olhar a região como uma região do tipo 2 é você caminhar, digamos, horizontalmente. Então, você vai considerar x como x estando entre duas funções. Então, por exemplo, o x começa bem aqui. Que reta é essa aqui? X igual a 0. E o x caminhando na horizontal, ele para bem aqui.
Que reta é essa? X igual a y. Então, olhando como uma região do tipo 2, o x está entre a reta x igual a 0 e x igual a y. Então, x é menor ou igual que 0 e menor ou igual que y. E o meu y, ele vai estar entre 0 e 1. Sabendo disso, eu vou calcular a integral agora. Como é que fica? O meu y está entre 0 e 1. E o meu x, ó, ele está entre a reta x igual a 0 e a reta x igual a y. Então, reta x igual a 0, reta x igual a y. E elevado a y ao quadrado. Vou começar por x agora, porque eu mudei o modo como eu estou olhando. Então, dx dy. Professor, deu no mesmo. Não deu no mesmo, não. Por que não deu no mesmo? Porque aqui, ó, eu estou integrando em relação a x. Então, isso aqui para mim é o quê? É constante. Então, se isso é constante, qual é a integral disso? Isso vezes x. E aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1 e elevado a y ao quadrado, x. Esse x está indo de 0 a y. Agora falta substituir. No lugar do x eu vou colocar y. Vai ficar a integral de 0 a 1 e elevado a y ao quadrado. Y, no lugar do x eu vou colocar 0, então vai ficar isso mesmo, dy. E agora, eu consigo calcular essa integral? Consigo por substituição. Porque aqui ó, eu tenho y ao quadrado e aqui eu tenho y. Basta você fazer assim, ó. Chama u de y ao quadrado, então o du vai ser 2 vezes y dy. Com essa substituição aqui, você consegue calcular essa integral. Tá? Aqui eu vou deixar para casa também, mas por conta do tempo. Mas de manhã eu fiz ela todinha, tá? Se você tiver dúvida com relação a terminar essa questão, você pode olhar. Mas pelo menos até aqui, daqui para cá já é cálculo 1, gente. Isso aqui é método da substituição, já até dei a dica aqui para vocês, você consegue terminar. A resposta disso daqui vai ser e menos 1 dividido para 2, tá? Então já adianto para vocês a resposta. Termine de fazer em casa, tanto essa quanto a outra. E, de resto, o assunto é esse. Semana que vem a gente vai continuar falando de integrais, fica agora em coordenadas polares, que é outro assunto importantíssimo. Então, não faltem. Lembrando, sexta-feira não vai ter aula de monitoria, mas vai ter segunda chamada. Então, a gente vai se ver aí, pessoal da segunda chamada, sexta-feira. Então, é isso. Até mais. Obrigado pela presença.